De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais da metade dos estudantes brasileiros de 15 anos tem um baixo nível de criatividade. Entre os 56 países participantes do levantamento, o Brasil ficou na 44ª posição, atrás de países como Uruguai, Colômbia e Peru. O país ficou na 49ª posição do ranking, com 64 nações, com um desempenho de inovação semelhante a nações como Peru, Panamá, Arábia Saudita e Cazaquistão. Esse resultado faz parte do PISA, a mais importante avaliação do mundo, que pela primeira vez analisou a criatividade dos estudantes. Em uma escala de 0 a 60, o Brasil somou somente 23 pontos, 10 abaixo da média da OCDE. Ao comparar a realidade socioeconômica dos alunos, os brasileiros mais pobres somaram 19 pontos, enquanto os mais favorecidos apresentaram uma média de 30 pontos. A prova tinha o intuito de mensurar a criatividade dos participantes a partir de situações problemas que os levassem a desenvolver respostas originais. Abaixo do Brasil no ranking estão países como Arábia Saudita, Panamá, El Salvador, Jordânia, Uzbequistão, Filipinas e Albânia. Para comentar mais sobre educação no Brasil, a gente recebe agora o Wilson Rodrigues, que é diretor-geral da Faculdade do Comércio e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Boa noite, Wilson. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria, obviamente que não dá para a gente comparar esse resultado com resultados anteriores da criatividade, porque foi uma novidade justamente nessa prova. Mas chama muito a atenção que não é só uma questão de educação das camadas mais pobres, o resultado negativo. Também das camadas mais favorecidas, o resultado também é ruim. A gente consegue entender por que um resultado tão ruim no Brasil? Bom, boa noite, Renata e Gustavo. Muito obrigado pelo convite. E é sempre uma grande satisfação vir aqui conversar sobre educação, que é o assunto mais importante que a gente pode refletir, né? Bom, eu fico muito chateado de ver esses resultados, porque, mais uma vez, é o Brasil se destacando entre os piores, né? E a gente, agora, eu acho que merece uma reflexão em torno do PISA para a gente entender o porquê deles estarem avaliando criatividade, não é? Na verdade, o que a gente vive hoje é um mundo dominado pela digitalização, por ferramentas digitais, por ferramentas de busca, de pesquisa, pela Big Data, não é? Que essa massa de informação, de dados que fica disponível na internet, certo? E mais do que tudo isso, pela inteligência artificial, e que se manifesta em ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, que você vai lá, formula uma pergunta, um enunciado, e ele te entrega uma resposta, um texto, em frações de segundos, certo? Então, em um mundo em que a informação, o dado, ele está tão facilitado, ganha importância justamente esse ser humano, esse profissional que detém um pensamento crítico, que detém um pensamento criativo. É esse ser humano, é esse profissional que fará sucesso, certo? Que terá destaque. É justamente por essa razão que o PISA, portanto, que é a mais importante avaliação da educação no mundo, passa a avaliar com tanta ênfase a questão da criatividade. Pois bem, olhando para o Brasil, na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, existe um eixo, que é o eixo de processos criativos, né? Que justamente propõe que as escolas, de maneira interdisciplinar, coloquem o aluno, exponham esse aluno a pensar o mundo criticamente. Mas isso só se adquire quando o aluno ele é inserido no contexto de cultura, de arte, quando ele se depara com filme, com teatro, com documentário, com música, com literatura, certo? O aluno só passará a ter essa visão crítica, isto é, a desenvolver esses processos criativos, se ele for inserido num contexto de cultura, certo? E, infelizmente, e os dados do PISA revelam isso, infelizmente, no Brasil, a cultura ela não é fácil, né? Você não tem um acesso fácil à cultura. Basta a gente olhar para as nossas periferias. É difícil você encontrar uma periferia das cidades brasileiras que tenham equipamentos culturais. Cinemas, teatros, feiras de artesanato, é difícil encontrar isso. Salas de concerto, orquestras.
Então, isso realmente é para poucos, né? Eu não digo que seja nem para a classe média, eu acho que isso no Brasil, infelizmente, é voltado para as elites, certo? Então, é muito importante que o Brasil reflita sobre isso, porque não basta que a Base Nacional Comum Curricular oriente que as escolas desenvolvam esses processos criativos, porque para o aluno conseguir desenvolver esses processos criativos, ele tem de estar envolvido em eventos culturais. E é o que eu disse há pouco, eventos culturais no Brasil realmente são atividades para a elite brasileira. Portanto, é fundamental que gestores públicos, administradores públicos democratizem o acesso à cultura para a população de baixa renda. Se isso não acontecer, a gente vai continuar vendo esses resultados pífios da educação brasileira. Outro ponto importante, que eu acho que é importante mencionar, e citando aqui o pensamento de um dos maiores professores brasileiros, educadores, que é o professor Mangabeira Unger, que ele diz o seguinte: o brasileiro, ele é um anarquista criador, sempre foi. O Brasil criou gêneros musicais, o Brasil criou um teatro de alto nível, literatura, isso há muito tempo atrás. De uns 40 anos para cá, o Brasil deixou de ser criativo. E eu acho que muito disso por conta dessa dificuldade da população, da massa, acessar equipamentos culturais. Portanto, mais uma vez é que eu digo, a administração pública precisa repensar esse acesso à cultura no Brasil. Wilson, você explicou muito bem, falta planejamento, falta investimento, mas diante dessa realidade, quais são as possíveis consequências desse baixo nível de criatividade dos nossos jovens num possível futuro aí pessoal e profissional? Olha, quando a gente analisa, Renata, a questão da trabalhabilidade, não é? Da empregabilidade, é cada vez mais latente que o mercado precisa de profissionais criativos. Hoje nós estamos inseridos numa cultura da economia criativa. Essas startups, essas novas empresas, elas geralmente buscam ideias disruptivas. Agora, como que a gente vai preparar profissionais criativos, sendo que eles não estão expostos à cultura? Se eles não estão expostos à literatura, ao cinema, ao teatro, então realmente fica muito difícil. Portanto, a consequência disso é um mercado pobre, isto é, uma mão de obra fraca, que não atenderá a esses requisitos da trabalhabilidade do século XXI. Tá certo, Wilson. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço e me coloco sempre à inteira disposição. Boa noite.